A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 5 de março. Comigo estão Bento Anastácio, Ricardo Freixal e Alberto Magalhães. Começamos com as notas de abertura do programa de hoje, com o Bento Anastácio. Bento, que destaque que fazes no início do programa desta terça-feira? Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e quem tem paciência para nos ouvir. Eu vou começar com dois números. Um que são 32 mil, mais ou menos. Isto é o número que atira uma organização não muito respeitável. Outra são 25 mil. E 25 mil é o número que uma entidade ligada ao Hamas, que se chama Secretaria de Estado dos Estados Unidos, ou seja, o equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, diz esta organização do Estado americano muito próximo do Hamas, que 25 mil são o número de mulheres e crianças assassinadas pelo Estado sionista de Israel. Esta semana é marcada por uma coisa que nem em filmes da série C dos Estados Unidos, aqueles de que o Chuck Norris mata 500 mil, era possível. Numa entrega de alimentos, o exército sionista nazi de Israel abateu a sangue frio 102 pessoas. Eram 102 pessoas que estavam a aproximar-se dos caminhões que iam carregados de alimentos para levar para casa, se é que se pode dizer que é levar para casa, era para eles e a sua família se alimentarem depois destes dias todos à fome. E então, junto aos caminhões, foram executados a sangue frio 102 pessoas pelos nazifascistas sionistas, filhos de uma coisa que não se diz na rádio de Israel. Outra coisa que também que gostei teve a ver com uma declaração sui generis de Sua Excelência, o cabeça de lista da Aliança Democrática por Santarém. Quer o senhor fazer milícias armadas. Eu não sei onde é que o homem se fornece de drogas. Posso lhe dar o meu fornecedor, que é bom, se for só fumadas, mas aquilo não parece que seja disso. Mas chegamos ao cúmulo dos cúmulos. Como é que é possível alguém, num século XXI, apelar às milícias qual faroeste do início do século XVII, qualquer coisa deste género? Definitivamente algo se passa de anormal no nosso país. Eu sei que a doença psiquiátrica é complicada e é grave, mas quando se fazem listas é bom terem algum cuidado. Uma outra muito rápida para acabar tem a ver com uma questão simples, e essa depois falaremos a seguir, que tem a ver com o financiamento ilegal dos partidos. Há um partido que não diz a quem, e vou dizer, os líderes do Chega não dão contas, olha-se para a propaganda que tem na cidade e está a violar a lei porque não tem a data da eleição, onde o Tribunal de Contas não pode fiscalizar, e esta gente que quer limpar o país tem a ousadia, a pouca vergonha, de dizer publicamente: um dinheiro na minha conta, eu não sei de quem é que lá pôs, quem lá pôs o dinheiro. Entretanto, perguntei ao banco e o banco não me disse. Santa paciência. Não houve notícia de ter sido assaltado nenhum banco aqui ultimamente, pois não? Não, aquilo foi transferido diretamente. Naturalmente, Bento, então vamos lá. Transfere o dinheiro para a tua conta e tu não sabes quem é que o transferiu. Não, mas não, ele não disse, não sabia. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse. Puseram há o direito à reserva do anonimato. Não há, não. No financiamento dos partidos não há.
Não Estão há. as notas de abertura do Bento feitas. Seguimos para, e foram longas, passo para as do Ricardo Freixal, ou para a nota do Ricardo Freixal. Boa tarde, bem-vindo, Ricardo. Boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Bento Anastácio e boa tarde também para o Alberto Magalhães. Olá, boa tarde. Eu não gosto de personalizar aqui as minhas intervenções, mas esta intervenção não é personalizada, ou seja, passou-se comigo, mas é geral. Eu estive ontem, ao fim da tarde, tive que recorrer num quadro de sintomatologia inespecífica, tive que recorrer, porque os centros de saúde já estavam fechados, e tive que recorrer ao banco de urgência do Hospital do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que lhes valha. E então fui uma coisa que se chama numa primeira aproximação em que nos Triagem. fazem a triagem, temperatura, não acusava temperatura acima do normal para a minha idade, para a minha condição. Depois também a tensão arterial estava normal. E eu que fui um fumador inveterado e que tenho DPOC, estava também com um grau de saturação elevadíssimo entre os 98% e os 100%, o que é uma coisa extraordinária. Bom, e a partir daí parte-se do princípio que o doente está bom, não está doente, e vai para a sala de espera, com uma pulseira que por acaso deram uma pulseira, eu tinha, pelo tempo lá passei, tinha gostado mais que tivesse sido a verde, porque onde é verde, mas não, deram uma pulseira amarela. E eu fiquei todo contente, digo assim, bom, daqui a bocadinho estou lá dentro. Vai lá não ter sido azul. Até porque não havia, até porque havia muita gente, havia 3 ou 4 pessoas, 5, 6, sei lá, no máximo, e, bom, estive das 8 às 10, fui triado entre as 8 da noite de ontem e o meio-dia e meia de hoje, que desisti, vim-me embora, sem ser consultado, fui triado 6 vezes. E sempre a dizer, está bom. Até cá, sexta vez eu disse, desculpa, minha senhora, qual é que vai ser o meu futuro agora aqui? Não, o senhor vai ter que esperar, porque entretanto agora vai só chegar a gente, e não sei o quê, que é mais 15 horas. Não, eu vou, a não ser que caia inconsciente aí, diga assim, ou seja, tiro-me para o chão, desmaio e assim já estou doente. Bom, menos de fome. E então vim-me embora. E não fui visto, não sei se estou bom, se estou mal, vim com a mesma, talvez mais atenuada sintomatologia que tinha, inespecífica também, mas que eu relatei, que naturalmente me trazem preocupado, e eu disse há pouco que não personalizo porque existiam mais 2 ou 3 pessoas com idades superiores à minha, idosos. Um deles que saiu de lá esta manhã, às 3 e tal da manhã, depois de 24 horas de espera. 24 horas de espera. Portanto, pareceu-me, não sou especialista na matéria, mas pareceu-me que há ali, sobretudo, haverá falta de pessoal, naturalmente, haverá há uma carência de infraestruturas, mas nada que não se possa dar a volta, mas há uma grande falta de organização. E eu que sou do serviço público, que sou assistido noutros hospitais, em Lisboa, Santa Maria e no Polido de Valente, no meu caso concreto, e sem personalizar, que são hospitais com uma dimensão completamente diferente e onde eu sou atempadamente tratado, e vou de Évora para Lisboa, porque de facto estamos aqui mal servidos. Isto é apenas, se calhar, um exemplo, apenas um caso, é uma ilha no meio do arquipélago que é o país em termos de saúde. Portanto, o Alberto Em termos Magalhães, de tudo, primeiro Lisboa, depois o resto. o Alberto Magalhães outro dia falou aqui no Camões. Eu vou também falar no Camões, mas pelo contrário, ou seja, Camões dizia no canto nono Que era proibido. É melhor experimentá-lo que imaginá-lo, mas imagino que eu não o posso experimentar. Eu aqui diria ao contrário, portanto, imaginem e não experimentem, porque de facto, e eu lá que tenho todos muita saúde, mas há qualquer coisa que fazer neste hospital para que, e isto neste hospital, isso será em todos os hospitais, porque de facto os relatos são idênticos e a saúde não está organizada, está desorganizada. E nós que somos do serviço público,
pagamos com isso e pagamos para isso e somos mal servidos. Da nota de abertura do Ricardo Freixal, passo para o Alberto Magalhães. Olá, Alberto, boa tarde. Que notas Olá, boa trazes tarde, para o boa início tarde do a programa de todos. hoje? Boa tarde a todos, ao Ricardo, ao Bento, ao Luís e aos nossos estimados ouvintes. Olha, eu quero falar das alterações climáticas na campanha eleitoral. Primeiro foram os apanhados do clima que pintaram o Luís Montenegro de verde. Já não se aturam. Já não se aturam. Depois foi o tal deputado, ou candidato a deputado por Santarém, cabeça de lista da AD, que falou em qualquer coisa como as falsas alterações climáticas ou as falsas alegações de alterações climáticas, os falsos pretextos das alterações climáticas na política agrícola portuguesa e europeia. E eu queria dizer qualquer coisa para resumir a minha posição. Existem alterações climáticas, sempre existiram. Agora estão aceleradas, talvez sim. Por ação humana, é uma hipótese em discussão. Devido a gases com efeito de estufa, é uma hipótese em discussão. Devido ao CO2, nomeadamente, é uma hipótese em discussão. A controvérsia científica existe, mas existem instituições internacionais e nacionais que a negam a controvérsia e chamam negacionistas a quem desafina do coro. É uma atitude muito dogmática e muito pouco científica. Seja ou não verdade a hipótese das alterações climáticas antropogénicas provocadas pelo homem, isso não pode impedir a discussão dos meios a utilizar para nos adaptarmos ao clima. Nem pode ser argumento para políticas agrícolas ou agropecuárias desastrosas. A transição climática tem muitos caminhos e os prejudicados por alguns pelos caminhos tomados têm de ser compensados e têm todo o direito de se queixarem. O delírio apocalíptico de alguns, na minha opinião, é menos compatível com a atitude científica que o ceticismo, que uma atitude de ceticismo saudável sobre as alterações climáticas. Chamar negacionistas e fascistas a quem destoa do coro, ou do coro apocalíptico, já não satura também. Eu queria dizer só mais uma coisa em relação às milícias armadas que o Bento trouxe para a colação, a propósito do cabeça de lista de Santarém da AD. Ele não disse, o Bento não precisa de psiquiatria, mas precisa de otorrinolaringologia. O homem não Isso disse... é muito difícil para ele dizer. O homem não disse que queria impor milícias armadas, ou que estava a organizar milícias armadas, ou que pertencia a milícias armadas, ou que era a favor de milícias armadas. O homem alertou para a hipótese de haver pessoas a quererem formar milícias armadas na agricultura para apanhar os ladrões. Os ladrões de cobre, etc. Os ladrões que roubam os agricultores. Isto fosse noutros tempos, eu pedi ao Luís para meter uma musiquinha. Olha, eu estive caladinho. Eu estive caladinho enquanto tu estiveste aí a bolsar ódio contra os judeus. Não é bolsar, não é contra os judeus, é contra o Estado sionista de Israel. Não me chames antissemita, que eu não sou antissemita, eu sou antissionista. Que ideia! Sou antissionista primário, acabou-se, se quiseres. Acabou-se a minha nota. Não. Acabou-se a minha nota. Não. Fica muito desorganizado e isto depois não se ouve. Deixa-me pôr aqui uma aguinha na fervura. Pois claro que não se percebe. O Alberto Magalhães esqueceu-se da saída do ex-ministro Capolhas a dizer que havia mais tecnologia no tomate do que no Ferrari. Esqueceu-se disto. E ao falar nisto, também não sabia dessa citação. Foi disse. Há mais tecnologia no tomate do que há no Ferrari. Até aí a pegada carbónica. De carbono. Até porque ora bem. Mas não, espera aí, não, há aqui mais chega. Há descontextualização da intervenção do senhor da CAP, ou de Santarém,
no que diz respeito às alterações climáticas Então, e à intensificação das culturas. Está essa chamada de atenção feita, Ricardo? Naturalmente Pronto. que, não, mas naturalmente que pode Para haver, podermos seguir. pode existir em sistemas intensivos insustentabilidade, nomeadamente no que diz respeito à produção de gases de efeito de estufa, mas nós, para alimentarmos uma população mundial, temos de ser cada vez mais intensivos. E nessa intensificação pode haver, não é incompatível com a sustentabilidade ambiental. E não é neutralidade, que fala baratos que dizem que é a neutralidade carbónica. Não, podemos ser ativos no sequestro, fazendo com a intensificação. Agradeço-lhe esse esclarecimento, mas temos de seguir em frente, Ricardo. Ricardo, não lhe posso dar mais tempo. Peço desculpa, temos 15 minutos de programa, não conseguimos ainda entrar na agenda e estamos a debater um tema que não é o tema da agenda. As notas não têm debate. Portanto, permita-me seguir em frente, porque tenho de seguir em frente, senão o programa não continua. Está bem? Não leva a mal, eu sei que não leva a mal. Lucília Gaga afirma que a Procuradoria-Geral da República deve ser imune a pressões e ingerências diretas ou indiretas. A Procuradora falava no Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e referia-se a críticas alusivas às operações realizadas na Madeira. A Procuradora falou num congresso, não de forma oficial sobre o assunto, como tantas vezes foi solicitada. Vem dizer que a Procuradora deve ser, então, a Procuradoria imune a pressões e ingerências diretas e indiretas. Disse também, aproveitou para dizer, um dia depois, que não estava disponível para um segundo mandato à frente da Procuradoria. Bento Anastácio, a Procuradora, falou agora num congresso. O que é que quis dizer com declarações destas, para além daquilo que está aqui direto, de pressões e ingerências? Eu acho ser imune ou não? Acho piada à coerência de... Com todos estes casos que se passam. Sim, à coerência de Sua Excelência, a Senhora Procuradora-Geral da República. A Sua Excelência não permitiu que procuradores adjuntos participassem em congressos universitários sobre questões da justiça e sobre o papel do Ministério Público. Acho interessante que, depois de ter usado a sua autoridade para que os procuradores-gerais adjuntos não pudessem participar naquele congresso, um congresso, salvo erro, na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, se não estou em erro, não podem. Isto tudo de uma senhora que diz que a autonomia está acima de tudo e de todos. Ora, há uma quantidade de coisas que aparecem por acaso em determinados timings. Eu não vou fazer aqui uma teoria da conspiração da casa do Rui Rio e coisas assim no género, porque isso é de tal maneira baixo que não me serve de argumento a coisa nenhuma, a não ser de que o rei não é, vai na Procuradoria-Geral da República e, de facto, não é só no Reino da Dinamarca que as coisas correm mal. Esta senhora tem esse desplante. Por aí se vê, sobretudo, a honestidade e a integridade intelectual da senhora, que a seguir diz que os procuradores são autónomos. Ok, todo o quadro superior da administração pública tem autonomia, senão para que seria ser quadro superior se não tivesse alguma autonomia e poder de decisão sobre um serviço. Portanto, não colhe por aí. Outro facto, e eu, como dizia, poderia falar disso, ou para uma coisa mais terra a terra, não estou aqui a dizer que a senhora está a fazer a campanha do Vilas Boas para o Porto ou coisa assim no género. Mas há coisas que não se percebem. Há atitudes que são absolutamente inadequadas a um Estado de Direito Democrático. E, para terminar, vou dar exemplos do que aconteceu.
E vou pegar em exemplos fora da minha área política, porque felizmente na minha área política isso não acontece. Vou dar 2 exemplos claros. Os 21 dias em que as pessoas estiveram presas sem que depois o tribunal achasse que havia algum motivo para isso. A seguir vem o caso então completamente ultrajante de um cidadão que é eleito para ser presidente de Câmara, faz o trabalho de presidente de Câmara e é preso por ser presidente de Câmara. É claro que chegou ao tribunal e foi feito. Se nós agarrarmos em todos estes processos gigantescos, todo este folclore à volta dos casos mediáticos, aquilo tudo espremido, dá nada. Acho muito bem que a senhora não queira voltar a ser. Eu acho que ela já sabe que a ninguém passa pela cabeça convidá-la a renovar o mandato. Ricardo Freixal, perante aquilo que o Bento aqui trouxe, será que era expectável, já que Lucília Gago falou sobre estas relações da Procuradoria com a comunicação social e nestes processos, e não só, e com restantes agentes nestes processos, será que se esperava outro tipo de intervenção e não apenas dizer que a Procuradoria não é imune a pressões? Esperava-se que se referisse... Que é imune, perdão. Exato, obrigado, Bento. Sim. Eu acho que a Justiça, não só a Procuradoria, mas a Justiça, num senso mais alargado, deve estar imune a esse tipo de situações e deve manter uma posição... Mas à partida isso é um ponto de partida que todos contamos que assim seja. Naturalmente. Mas depois a praxis diz-nos que não, que de facto há muitas reticências na atuação da justiça, na aplicação das penas, na elaboração. Bom, isto também já tem que ver, é justiça, mas tem que ver depois com os organismos de investigação. Há aqui situações que pelo menos nos deixam muitas reticências, e eu enquanto cidadão não gosto nada que isso aconteça, e gosto muito menos que os atores principais da cena sejam os juízes, os magistrados e, neste caso, a Procuradora-Geral da República, como já não é a primeira também, que é quase que a cereja, ou que se põe como a cereja no topo do bolo. Porque, de facto, a justiça não se apregoa, faz-se, tal como as outras coisas. Nós não estamos aqui para apregoar, estamos para fazer cumprir, estamos para fazer, e este show-off, para mim, é completamente dispensável, é contraproducente, é inoportuno, a não ser que seja deliberado com fins que nós, se calhar, só conseguimos entendê-los a posteriori. Eu estou aqui a falar muito, estou a ser objetivo, penso que me entendem. Agora, não quero chamar os bois pelos nomes, ainda por cima, qualquer coisa somos nós e ainda isso não, aquela senhora demitiu 2 governos. Agora, bom, e vamos lá ver, e se calhar demitiu, quer dizer, houve investigação, houve elaboração de processos, e se calhar já deviam ter sido medidos há muito tempo. Portanto, vamos lá com uma coisa é um gajo ser demitido pelo povo em eleições, outra coisa é uma senhora levantar pôr em causa, a honorabilidade do primeiro-ministro e do presidente do governo regional da Madeira, e depois não provou nada. Então não é para pôr, mas já dela tem que provar, ela tem que julgar, não é ela que tem que provar. Ela tem que julgar, tem que chegar, é o juiz a julgar, tem que julgar o processo e ela depois julga. Agora, o caso do Marquês, da Operação Marquês e outros casos de género, e todas estas rábulas todas, acho que não há matéria para, de facto, para... Não estou a falar objetivamente do Presidente do Governo Regional. Está bem, mas essa é apenas uma... São 2 governos que ela tirou. Essa foi a mais impactante nos últimos tempos, mas quantas dessas é que temos? Quantos é que quando o Sócrates foi pequena, não era ela. Não era ela, era outra. Então, Ricardo, portanto, acho que, quanto a mim, é linear esta minha posição. Eu não fui habituado a ver os atores principais ser os juízes. Essa gente normalmente levava uma conduta de low profile, não se envolvia, não fazia show-off,
E nós aqui estamos habituados a ver, houve mais, não foi só esta, houve mais procuradores e mais gente da justiça que tomou o estrelato, vamos lá, ou que tentou se calhar chegar ao estrelato através olha, quantas vezes, não foi só isto, há outros juízes que tomaram também posições a roçar o bizarro e continuam de pé, e continuam a ser os supra-sumos da coisa. E, portanto, acho que a justiça tem que estar acima, tem que estar independente, tem que estar. Não é que não seja atuante, tem que ser atuante naturalmente, tem que ser ativa, tem que ser eventualmente proativa também, não eventualmente tem que ser mesmo, tem que suportar numa investigação robusta e tem que julgar. Agora, é perfeitamente dispensável todo este show, óbvio, ainda por cima feito que não é sede própria. Não é sede própria porque é feito num organismo podemos voltar a falar precisamente por esse motivo, mas Alberto Magalhães... E esta história, é deste tema, só para terminar, a justiça é imune. Sim senhor, é imune, mas devia ser, primeiro de tudo, autoimune. Alberto Magalhães, esta imunidade a pressões e ingerências diretas ou indiretas faz também a Procuradoria de críticas e dá atenção à crítica que lhe possa ser feita? Luís Matias, não sei, a Lucília Gaga é uma personagem menor no drama que é a justiça portuguesa. Eu acho que nós temos que começar pelo princípio. Neste momento, o Estado da Justiça deve muito a António Costa. Primeiro porque foi Ministro da Justiça e muitas das alterações para pior na justiça portuguesa se devem ao seu mandato. Depois porque já vai para 9 anos de primeiro-ministro e não fez coisíssima nenhuma a não ser badalar o tema que se tornou monótono: à justiça o que é da justiça, à política o que é da política. E este lema, por si só, é um tratado e está errado. Isto porque há promiscuidade. Não. Porque a justiça tem que ser controlada pela política e a política é que faz as leis que regem a justiça e que regem os cidadãos perante a justiça. Portanto, aquilo que está errado na justiça não se pode culpar a Lucília Gago. Temos que culpar os deputados todos da Assembleia da República de há 50 anos para cá, porque o estado da justiça em Portugal é praticamente igual àquilo que era a justiça antes do 25 de Abril. Eu vou dar exemplos. Nas coisas fundamentais, vou dar exemplos. Claro que muita coisa mudou, há muita coisa mais democratizada. Eu sei que de vez em quando dava jeito um tribunal plenário, mas... Não é nada disso. Não é nada disso. Claro que nessa parte dos preços políticos, etc., é óbvio que está completamente diferente. Agora, se vocês forem a um julgamento penal, o que vocês veem é o seguinte. Veem uma cena completamente diferente daquela que se vê nos filmes policiais americanos ou nos filmes de tribunal anglo-saxónicos, em que tu tens um juiz lá em cima. Isso tens toda a razão. E depois uma mesa de cada lado, numa mesa a defesa, numa outra mesa a acusação. A níveis diferentes. No mesmo nível. No mesmo nível. Não, a acusação... eu estou a dizer cá. Bento, não estejas sempre a interromper, senão o meu tempo passa e eu não digo aquilo que tenho que dizer, caraças. Defesa e acusação estão ao mesmo nível. E mais, o advogado de defesa ou os advogados de defesa estão junto do seu constituinte, prontos a conferenciarem com ele em voz baixa enquanto decorre o julgamento. Agora comparemos com uma sala de tribunal em Portugal. O juiz lá em cima e ao lado, ao mesmo nível, o magistrado do Ministério Público. Cá embaixo, o réu sozinho. E na parte lateral, os advogados, ou o advogado ou os advogados de defesa, longe do seu constituinte e sem poder com ele trocar palavra. Abaixo do nível da Procuradoria. E abaixo do nível do juiz e do Ministério Público. Isto só por si, esta disposição arquitetónica, revela o autoritarismo e a fraqueza da defesa em relação ao Ministério Público.
Depois temos mais. Os juízes, quando entram na sala do tribunal, num processo em Portugal, já conhecem o processo. Até já podem trazer a sentença meia escrita. Ao passo que num tribunal americano ou inglês, o juiz não sabe o que é que vai julgar. As provas e os factos têm que ser apresentados perante o juiz no tribunal. Pelas partes, pela defesa e pela acusação. Mas os juízes em Portugal podem recusar-se a ouvir as testemunhas todas de defesa. Por exemplo, eu já vi isto acontecer num tribunal aqui em Évora. O juiz prescindir de ouvir as testemunhas de defesa por um pormenor burocrático, porque não foram apresentadas em prazo legal. Isto é inacreditável. E agora vejamos, quem é que manda na justiça e quem é que controla as magistraturas? Primeiro, o Conselho Superior de Magistratura tem 17 membros. E aqui sim, há uma maioria, de não juízes, ou melhor, de nomeados pelo Presidente da República, são 2, e 7 vogais nomeados pela AR, dá 9. E depois temos o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e temos 7 vogais eleitos pelos magistrados judiciais, pelos juízes. Portanto, há uma maioria que não é eleita pelos juízes. Está-se a combater o corporativismo. Mas o Conselho Superior do Ministério Público, que são 19, temos 12 que são obrigatoriamente magistrados do Ministério Público. 12 contra 7, que são por exemplo, os 7 são o PGR, ou melhor, os 12 são o PGR, os PGR regionais, que são 4 e vão 5, e depois mais 7 vogais eleitos pelos magistrados do Ministério Público. Isto está uma maioria. Depois temos 5 eleitos pela a Assembleia da República e 2 vogais nomeados pelo Ministro da Justiça. Fazem uma minoria. Portanto, quem manda, quem regula, quem fiscaliza a ação do Ministério Público é o Ministério Público. É juiz em causa própria. Ora, ainda queria dizer mais duas coisas. Isso deveria ser por aí a mudança. Claro, o Rui Rio já propôs isto quando era presidente do PSD. Mas eu dou-te a oportunidade de dar essas duas outras informações já a seguir, Alberto, muito rapidamente. Posso ficar por aqui nesta primeira devia então existir uma reforma do sistema. Será que caminhamos para isso com todos estes casos e a ter este tipo de declarações, ou declarações como estas da Procuradora querem dizer precisamente que não há nada para mudar? Há uma coisa que eu não consigo entender, é como é que dentro de um regime democrático, de um Estado de Direito, existe um regime corporativo. Porque a gente vem do Estado corporativo. O Estado Novo chamava-se Estado Corporativo. E tinha o Ministério das Corporações, essas coisas todas. Ora bem, uma Câmara Corporativa. Tinha uma Câmara Corporativa. E nós temos, e ficou-nos da nossa vida normal, ficou-nos o espírito corporativo. Não podes, chegas a um sítio qualquer, ou uma reunião em que dizes, está muita gente diz, o professor não sei o quê, os professores juntam-se todos e vão-se a ti, nem que não tenham ouvido, venham na rua para defender a classe. E isso é complicado. Nós temos eu não concordo nada com o sistema anglo-saxónico de júris e de não sei o quê, porque acho que a justiça é feita para ser feita por gente especializada nisso, mas concordo plenamente com o que diz o Alberto. A mise-en-scène, daquele ato, aquele é um ato, tem todo o simbolismo, toda a carga que tem o ato do julgamento. O réu, que era suposto ter o direito à presunção da inocência, não. Ele entra presumivelmente culpado. Nem sequer, e depois a defesa e a acusação, que deveriam estar ao mesmo nível, não. Estão a níveis diferentes. E
em nada o simbólico é por acaso. Mas isso dava E três não é por programas. acaso que em 50 anos isso ainda não foi mudado. Exato, vem Com tanto democrata, da forma do direito romano, etc. Há coisas em que não se mexeu, e uma das coisas foi a justiça. E dizer-te que continuo a achar que não pode, que o Ministério Público tem que prestar contas à sociedade civil de alguma forma. Não pode ser entre eles. Fazem ali passa a expressão, uma panelinha e escolhem quem é que vai mandar naquela coisa. Ricardo Freixal, então deve-se pensar numa forma de fiscalização, de controle da Procuradoria ser feito de outra forma? Desculpa, só mesmo uma frase, porque é importante. Que é importante. Por exemplo, nos Estados Unidos os procuradores são eleitos. Nunca me passou pela cabeça haver eleições para a Procuradoria-Geral da República. Mas se calhar um Conselho Superior de Magistratura com uma ação diferente, ou organizado de outra forma. Sim, penso que sim, e sobretudo que o Alberto Magalhães tocou aqui num ponto que eu acho que é transversal aqui às nossas opiniões também. Juntamente, praticamente, essa história, nós somos imunes e nós estamos por cima, não há um poder que regule a atuação da justiça ao seu mais alto nível. Nem ao seu mais alto nível, nem nos vários escalões. E há uma forma, muitas vezes, a roçar o arrogante de fazer justiça, e isto vem aqui de acordo com o que foi dito em termos dos posicionamentos, uns mais acima, outros mais abaixo, é questão mesmo. É questão mesmo, e já fui tratado, e não estou a personalizar, já assisti a juízes em julgamento a tratarem, a humilharem praticamente de uma forma perfeitamente inoportuna, com uma discrepância de poder terrível, a humilharem interventores no julgamento, sejam eles testemunhas, sejam réus, sejam do ponto de dizer, senhor, mas eu não disse isso, não, mas pronto, já está, o Sr. Carlos, não, desculpe, mas eu quero dizer, não diz nada, quem manda aqui sou eu, percebe? E aquilo que o Bento disse, muitas vezes, e isso é que eu temo, é que muitas vezes, quando se parte para julgamentos, isto é transversal às várias atividades e aos vários tipos de julgamento, muitas vezes a justiça já está feita. E a condenação ou a absolvição já está tomada. O resultado do julgamento já está tomado. O que não quer dizer que seja justiça. Isso é muito grave, é muito grave. O que não quer dizer que seja justiça. E põe-nos aqui todos a discutir e a duvidar de uma forma se calhar muito ingênua ou pouco preparada, mas a duvidarmos da justiça. Isso é uma coisa que nós não podemos duvidar, porque para mim a justiça era sempre qualquer coisa que regulava, estava acima de todas as dúvidas. Era o penalti de antigamente e que agora depende da intensidade e depende disso tudo, e não sei o que está a ver. Alberto Magalhães, tinhas ainda 2 pontos que querias acrescentar à tua opinião sobre este assunto. Vamos lá ver. Em relação à Lucília Gago e ao Ministério Público nas últimas intervenções, só para deixar a coisa clara, o Ministério Público estava habituado a um juiz de instrução no DCIAP que tinha os processos importantes praticamente todos. O Dr. Carlos Alexandre. Exatamente. Que, em vez de um juiz de garantias, era um amigo da acusação. Portanto, era muitíssimo parcial, digamos assim. Mas atenção, será que o juiz Ivo Rosa, sendo um amigo da defesa, é melhor que o juiz Carlos Alexandre? Não, entre os dois, venha o diabo e escolha. Prefiro 10 criminosos em liberdade que um inocente preso. Não, mas lá está. Mas se conseguir prender em cada 10 criminosos, se conseguir julgar e condenar 9, fico satisfeito. Com o inocente preso nunca ficarei satisfeito. Eu também não, isso é verdade, mas com muitos inocentes, com muitos culpados à solta também não fico satisfeito. Portanto, a coisa tem que entrar num equilíbrio. Agora, eu só para dizer mais uma coisa sobre a autonomia do Ministério Público. O que é que levou, eu às vezes pergunto-me e ainda não encontrei resposta, o que é que levou Pinto Monteiro
a dizer-se a rainha de Inglaterra, a dizer que ele, como Procurador-Geral da República, era era como a rainha de Inglaterra, isto é, não tinha poder nenhum. O que é que o levou a dizer isto? E porquê é que a Lucília Gago se comporta como se fosse a rainha de Inglaterra? Que raio de hierarquia é a do Ministério Público? Dizem-me que o Ministério Público tem uma hierarquia, mas qual é a hierarquia? É de tal maneira difusa que nós vemos a confusão, pelos vistos até nos próprios sujeitos do Ministério Público, vemos a confusão entre a autonomia do Ministério Público e a autonomia de cada magistrado do Ministério Público, que não tem que prestar contas a nenhum superior hierárquico. E isto é terrível e não pode continuar assim, não é? Portanto, o Ministério Público tem que se habituar que nem todos os juízes são Carlos Alexandre, mas é melhor que nem todos os juízes passem a ser Ivo Rosa, como ao juiz da Madeira, que pelos vistos teve-os lá, o juiz do caso da Madeira, que teve-os lá presos ilegalmente e inconstitucionalmente durante 21 dias, para depois os soltar a todos e dizer que não havia provas de nada, quando deixa escapar o Ministério Público para a imprensa. Foram encontrados 675 mil euros em vários envelopes, em várias casas onde foram passadas buscas, em dinheiro, e, portanto, e o juiz acha que isso não é prova de nada. Foram encontrados uma coleção de Rolexes em casa do Presidente da Câmara do Funchal e o juiz acha que isso não é coisa. O motorista do Presidente da Câmara do Funchal depositou várias vezes quantias em numerário e escrevia no talão do depósito amigo ou conhecido do Presidente da Câmara, quando era motorista. E esses depósitos, no fundo, valem 60 e tal mil euros que foram depositados em numerário. Portanto, é preciso pôr ordem na casa e nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 8, nem 80. Meus senhores, entendam-se lá, por favor. E os senhores deputados que forem eleitos no domingo fazem favor de deixarem a treta de que há justiça o que é da justiça e há político o que é da política e ponham-se politicamente a discutir a justiça e a reformar a justiça para que seja uma justiça mais verdadeira e democrática. Do primeiro tema partimos para o tema que nos traz o Bento Anastácio. Vamos provavelmente tratá-lo aqui numa volta com o Bento a terminar, dado o tempo avançado do nosso programa. Lucros, banca, destruição alimentar e energéticas, etc. O que é que nos queres falar, Bento Anastácio? Estás a boicotar isto porque o meu tema era eles comem tudo. E isso era a nota para a malta aqui saber. Mas que isto é maior transparência que este programa, meus senhores e minhas senhoras, não há. E ainda por cima, o bom do governo quer acabar com rádios como estas para a gente não poder dizer o que quer e bem lhe apetece e falar sem eles a fazerem a sinopse. Mas eu queria falar de quê? Estamos em final, estamos em altura da apresentação de contas das grandes empresas, sobretudo das cotadas em bolsa, e nunca se viu nos últimos 15 anos aumentos de lucros como este ano. As energéticas todas, as Galpes, as Endesas, essas coisas todas, nenhuma delas teve aumentos de lucros em relação ao ano passado abaixo dos 42 pontos. É obra. Antigamente negócios deste tipo eram normalmente ilegais. Para ganhar 50% no negócio eu estava a vender armas ou cocaína ou qualquer coisa assim no género. Mas tornou-se uma coisa absolutamente normal. Pasme-se que no ano em que a inflação é maior, em que as pessoas perdem poder de compra, em que as pessoas vivem no limiar da pobreza e abaixo, quem são recordistas nos lucros? As distribuidoras alimentares. E depois os agricultores queixam-se de que os preços estão baixos,
Mas eu não consigo perceber. Então os agricultores pagam o leite, não dá para a farinha das vacas, e depois a gente e os continentes desta vida andam por aí a ter os maiores lucros de sempre. Há aqui qualquer coisa que não bate a bota com a perdigota. Então, mas como é que é possível isto não ser regulamentado? Eu acho que eu sou absolutamente contra, sobretudo no que é chamado cabaz alimentar básico, que não haja produtos a preços tabelados, depois cada um escolhe os seus, há uma linha branca, há não sei o quê, mas há preços máximos para aquilo que faz falta às pessoas comerem. A seguir aparecem outras. Então a dos bancos é completamente surrealista. Estamos as pessoas com as dificuldades que têm, com a inflação que têm, com a baixa de salários e de pensões que têm, a banca aumenta exponencialmente os seus juros. E o que é que dizem os relatórios? Devido ao aumento do valor das hipotecas, ou seja, o dinheiro que ganham a mais em relação aos juros que cobram às pessoas que compram habitação própria. Há aqui uma coisa que não me parece bem. Quando os bancos estiveram a falir e quando estouraram, aqui a rapaziada toda contribuiu, quer quisesse, quer não quisesse, para que o banco ficasse em paz e sossego e que seguisse em paz o seu caminho. Hoje cobram milhões e milhões de spreads e outras taxas a quem os salvou da bancarrota. Há aqui qualquer coisa que não bata com a perdigota. Eu sei que capitalismo e ética e moral não funcionam, mas pelo menos a vergonha, se é que como ela existe. E nós olhamos para isto e parece-nos que está tudo normal. Vamos para domingo, escolher um outro governo ou não, como se estas coisas não existissem, e pronto, por aqui vamos. Espero que não cantem de rindo. Ricardo Freixal, um comentário a esta leitura que o Bento faz do setor económico e dos lucros apresentados e da crítica que faz aqui há uma questão de distribuição dos encargos. Lucros para uns, encargos para outros. Foi o que eu percebi do que o Bento nos traz. A nota de abertura do Alberto Magalhães no programa passado foi precisamente sobre as frases caricatas de alguns economistas, de algumas pseudo-economistas, em que diziam que os salários são baixos porque, como é que era, Alberto Magalhães? Os salários são baixos porque o país é pobre. Ora bem, quer dizer, o Alberto queria acrescentar, porque eu acho que a frase não foi bem essa. A frase era ao contrário. Era ao contrário. Ou seja, porque o país é pobre porque os salários são pobres. Os salários são pobres, depois, nada. Há aqui, tem que haver aqui, de facto, um efeito gerador. A economia tem que ter um efeito gerador de riqueza para que ela possa naturalmente ser distribuída, penso eu, não é? Agora, o problema é que não é distribuído. Agora, tem que haver alguma regulação, e o Estado neste momento não regula. Não regula neste momento, não sei, há muito tempo não regulou. Por princípio, o Estado não regula bem da pinga. Houve em tempos alguma autorregulação, e os bancos não faziam aquilo que queriam, os grandes grupos também não faziam aquilo que queriam. Hoje em dia há uma promiscuidade muito grande entre a política, entre os políticos e os interesses dos grandes grupos, e normalmente até é uma moda até os políticos, alguns deles quando saem do governo vão para esses grandes grupos. E, portanto, antigamente, Ricardo, deixa-me fazer aí um parênteses a propósito, que isso é muito interessante. Antigamente dizes você que havia uma regulação. Sim, no Estado Novo havia o condicionamento industrial. Havia isso. Condicionamento industrial. Isto era o Estado que decidia onde é que se investia na indústria. Até onde é que... Quem podia investir... Não é só isso. Não era só mais isso. ou menos uma coisa parecida com o que propõe a esquerda. Exatamente. O vinho e a cerveja, papeles na cufa, o shampoo limão nos bancos. Era assim. Está bem, mas Bento, havia nessa altura
a CUF e outras macroempresas foram importantes molas de desenvolvimento Exatamente, nacional o bacalhau só para o tenreiro, e social. depois vem cá falar de economia de mercado. E social também. Vê que o êxodo da parte rural, que era sedentária na agricultura e que temporariamente foi que fazer falta, o êxodo parte para os caminhos de ferro, parte para as grandes indústrias químicas, parte para a CUF. A CUF tinha tudo, a CUF fazia tudo, mas havia ali algum controle. Neste momento não. Neste momento há promiscuidade entre aquilo que é o poder económico e o poder político. Exatamente, aí de quem quisesse fazer meio quilo de eu não sei adubo quem é que sem come. que fosse a CUP. Claro, eu não sei quem é que come. Não, havia a SAPEC também. Sim, Havia regulação, havia proteção nos preços. Era um mercado fechado, tinha contras também. mas não a tenho esse nada nível- contra os mercados fechados. Bom, eu tenho a contra esse nível, atenção. os Não, oligopólios. atenção. Eu acho que os mercados devem ser fechados e Atenção. devem ser. E os Não, os mas meios de não produção mas têm que é ser de fechados. algo, Matias. Vamos ouvir, sim, mas Pois, para mas concluir, é- Ricardo, para poder Pois é, passar ao Alberto. se eu consigo dizer alguma coisinha, não é? Pretendo para Mas concluir. os mercados não devem ser fechados, devem ser abertos. Agora tem que haver, não sei como, alguma regulação. Não é uma Quando eles não se conseguirem autorregular, então que exista uma entidade reguladora, mas que regule efetivamente. E isso é uma proteção. Mas é um protecionismo. Não é protecionismo nenhum, é uma proteção para que as coisas funcionem. Nós, enquanto mercado fechado que fomos, por exemplo, no caso dos cereais, éramos quase que autossuficientes do ponto de vista de balança de pagamentos de importação de produtos. Porquê? Porque importávamos a mercados terceiros que não os comunitários que nos obrigam hoje, os cereais, por exemplo, parificáveis e os cereais forrageiros do outono e inverno, garantíamos um preço à produção e íamos buscar o dinheiro e esse preço à produção, por exemplo, à importação do milho, que era importado nesses mercados favoráveis, e os cereais também nesses mercados favoráveis, e que depois eram vendidos aos grangeiros de uma forma regulada, com um aumento que pagava aos agricultores. E essa economia... Vamos ouvir o Ricardo Freixal. Essa economia funcionava. Bem, o Bento Anastácio está a dizer que o Ricardo qualquer dia... Deixa-me passar para o Alberto. O Bento está a dizer que o Ricardo qualquer dia está com ele na luta. Será isso? Economia Direção Central. Na Economia Direção Central. Vamos lá. Então, Vamos lá. falo eu? Agora é a vez do Alberto Magalhães. Vamos lá ouvir o Alberto. Sim, sim. Obrigado. Olha, eu quando soube disto, que era este o tema do Bento, lembrei-me de uma coisa que ouvi o Paulo Raimundo dizer aqui há dias. Defendeu a ajuda às micro, pequenas e médias empresas e atacou o grande capital. E eu pensei, lá está o Marx a revolver-se na tumba. Quer dizer, a consolidação das nano, micro, minis, pequeníssimas empresas levaria a chegarmos à fase do capitalismo monopolista de Estado, etapa final do capitalismo, antes do futuro radioso e dos amanhãs que cantam, quando? Para o dia de som nunca à tarde, quer dizer, com nanoempresas, como é que se chega ao socialismo? Isto, segundo a teoria do Marx, é impossível. De qualquer maneira, voltando à vaca fria, ou indo para a vaca fria, todas as experiências de ataque ao capitalismo e ao lucro privado levaram à pobreza e ao totalitarismo. Todas, não há exceções. Isto deve querer dizer alguma coisa a quem estiver atento. Eu lembro-me daquela célebre conversa entre o Hotel Saraiva de Carvalho e o Olof Palme, o primeiro-ministro da Suécia, que depois foi assassinado. Dizia o Olof Palme que não devemos acabar com os ricos. O hotel dizia que queria acabar com os pobres, com os ricos em Portugal. E o Olof Palme replicou-lhe que não devíamos acabar com os ricos. Devemos acabar é com os pobres. E lembro ao Bento que as pessoas geralmente querem ir sempre para os países capitalistas. São tão maus, vive-se tão mal nos países capitalistas, que é para cá que toda a gente quer vir. É para a Europa, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para a Nova Zelândia. É para aí que as pessoas fogem. Nunca vi ninguém discutir o problema dos imigrantes a fugirem para a Arábia Saudita,
só os futebolistas. Nunca vi os correntes de imigração para a China ou para a Venezuela. É sempre ao contrário. Claro que isto, sim, as desigualdades são gritantes e são escandalosas. E aí o Bento tem toda a razão. As 3 pessoas mais ricas têm o mesmo rendimento que 1.000 milhões de pobres. Dos mais pobres. Quer dizer, ou se quiserem outro número de outra maneira, o rendimento do 1% mais rico é igual à riqueza dos outros 99%. Sim, o consumismo desenfreado e o relativismo moral podem levar à decadência da civilização ocidental e a uma novidade das trevas, com a China, o totalitarismo chinês e o totalitarismo russo a mandar nisto tudo. E o resto em capitalismo selvagem. Mas também há indicadores otimistas e eu queria deixar aqui alguns indicadores otimistas. E tiro-os de um livro que eu aconselho a todos a ler, que se chama Factfulness, de um Hans Rosling, que foi cofundador dos Médicos Sem Fronteiras e consultor da OMS e que morreu em 2017 ou 2018. O livro é a última obra dele e que divide a população mundial em 4 níveis de rendimento. O nível 1, com menos de $2 por dia, em que as pessoas têm menos de $2 por dia e que são 1.000 milhões de pessoas, são as mais pobres. O nível 2, com rendimentos entre os 2 e os 8 euros, não é euros, é dólares, peço perdão. Entre os 2 e os 8 dólares por dia, são 3.000 milhões. O nível 3, entre 8 e 32 dólares por dia, 2.000 milhões. E o nível 4, mais de 32 dólares por dia, são 1.000 milhões. Portanto, a maior parte das pessoas andará, ou pelo menos metade das pessoas andarão com um rendimento de mais de 8 dólares por dia. Neste século, alguns números dele, neste século, a população em extrema pobreza diminuiu para metade. Porque antes, no século XX, havia mais de 1.000 milhões em extrema pobreza, havia 2.000 milhões em extrema pobreza. A esperança de vida mundial subiu para 70 anos, o que é bom. 80% da população mundial tem algum acesso à eletricidade, o que muitas pessoas não tinham no 25 de abril, há 50 anos, no 25 de abril de 74, em Portugal. Mortes por desastres naturais, nos últimos 100 anos, o número de mortes em desastres naturais desceu para metade. E a ONU prevê em 2100, dou este último número, 11.000 milhões de pessoas. Mas, com o mesmo número de crianças até aos 15 anos, 2.000 milhões, que é o número que existem hoje de crianças, e o mesmo número de idosos. Isto é, o que aumenta são os adultos, entre os 15 anos e os 65. E isso é bom. Vamos... desenvolvimento tem um crescimento demográfico notável e um consumo também muito elevado e aí é preciso pensar nesse Vamos dar aspecto a última palavra ao Bento. Bento, concluís tu, rapidamente. Eu Tens um minuto. irei citar José Inácio Lula da Silva quando ele disse que a prioridade do seu primeiro governo era que os brasileiros comessem 3 vezes por dia. Há uma coisa complicada que quando se começa a fazer estas contas e estas percentagens é tudo muito giro. Mas aqui o que é facto é que as pessoas continuam a passar fome. Não é os 8 ou os 12 euros, mas são menos. números. São números. Menos. Exatamente. Passam a ser cada vez menos. Passam a ser, exatamente, ainda bem, passaram a ser cada vez menos no Brasil com o governo. Não é só no Brasil, em todo o mundo. De Luís Inácio Lula da Silva. Na África do Sul. Na África do Sul, com a ascensão do Mandela e do ANC ao poder, as pessoas passaram a comer ainda não 3, mas 2 vezes. Há gente na Índia e na China que passaram a comer. Isso é complicado para alguns setores em que acham que graças à globalização e à cooperação do Europa Ocidente tem direito a tudo e a mais alguma coisa, e os outros que trabalhem para que nós vivemos felizes e satisfeitos. Isso não me serve. Não me serve porque a culpa é do homem branco. As pessoas quando nascem da mesma forma, nascem nus, com um estômago
e normalmente com 2 pés e 2 mãos. E os estômagos têm a mania de precisar de alguma coisa lá dentro. E a mim chateia-me solenemente que ainda hoje morram cerca de 7 crianças à hora à fome. Estamos em 2024 e morrem 7 crianças à fome por dia. E digam-me lá, viva o capitalismo! Terminamos o A Torto e a Direito de hoje, voltando na próxima semana, em que certamente iremos analisar o resultado eleitoral. O encontro está marcado consigo, com o Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal, de hoje 8 dias, às 6 da tarde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.